Diz o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua, para todo o mundo ouvir, mesmo sendo forretas e sem pagar. Não é, Hugo? Como é que estamos? É verdade, não fui eu que disse, foi Guilherme Duarte, que é um homem que não tem medo da verdade. Não tenho. Eu digo as coisas como elas são como os concorrentes de reality shows. Sim. Ou como os políticos demagogos também. Sim. Olha, sabes que hoje é o dia, quando nós estamos a gravar, é o Dia Mundial da Preguiça? É? É. Olha. Foi por isso que não fizeste a cama aí atrás de ti? Nunca faço a cama. Está ali a Zaya. Para quem pode, para quem paga. Para que é que eu vou fazer a cama se ela vai lá para cima desfazer e meter-se debaixo dos lençóis? Não vale a pena. Nunca faço, sempre achei estúpido fazer a cama, sabes? Eu também. No entanto, a partir do momento em que me fazem a cama, eu gosto. Quando me fazem a cama, eu gosto de entrar numa cama feita. Isso é fixe. Então se for lençóis lavadinhos, ainda melhor, não é? Mas sempre achei um desperdício de tempo. Se um gajo passar a vida no quarto, ainda naquela, está arrumado, isso até te pode motivar a trabalhar mais, a seres menos desleixado. Agora, se só vais ao quarto para dormir ou o que seja, sempre achei parvo. E o meu pai sempre disse, então também não lavavas a cara, também vais sujar no fim do dia. Enfim, coisas isso que é mesmo, dizem, é mesmo frase à pai, não é? É, tipo, sim. Completamente. Olha, mas é o Dia Mundial da Preguiça. E tu consideras-te uma pessoa... Como é que tu encaras a preguiça? Porque eu estava a pensar nisso quando descobri que era o Dia da Preguiça, porque há um elemento da preguiça que pode ser interessante. A preguiça pode estar ligada ao ócio e o ócio faz bem à saúde, não é? Ou seja, tu não podes estar sempre a trabalhar. E as boas invenções parecem de pessoas que estão no ócio, sem fazer nada, claramente, não é? São pessoas aborrecidas em casa que inventam cenas fixes, muitas vezes. Isso não sei, isso já não sei. Opa. Estou a fazer um complemento, ou seja, tu podes ser um gajo que trabalha e tens ideias, mas há um momento em que tens que largar e ir fazer outras coisas e dedicar-te ao ócio, não é? Já para não falar do teu bem-estar mental e físico. E eu estava a pensar que... qual era a importância da preguiça na minha vida. Porque, por um lado, eu não me considero um gajo preguiçoso, tipo... não fico na cama, na ronha, que é outra palavra para preguiça que eu gosto muito, porque é específica, não é? Sim. A ronha é de manhã. Também podes estar na ronha, imagina, trabalhas num restaurante, não é? E começas a deixar os teus colegas irem fazer as coisas. Estás na ronha, também podes estar na ronha. Sim, mas aí não utilizaria tanta expressão. Sim. Para mim estar na ronha é muito estar de manhã, e eu sofro muito desse pecado. Do estar de manhã? A ronha de manhã, sim, a ronha de manhã. Tipo, mas o que é que te leva? Tu pensas assim, devia-me levantar, mas não vou? Ou pensas, estou-me a cagar, isto é um momento importante para mim? Não há nada que não possa ser feito e que não fique feito se eu tiver mais uma hora, ou que seja, na ronha na cama. Às vezes depois arrependo, porque às vezes depois é tipo, devia ter acordado mais cedo, o dia foi muito curto. Mas não é que houvesse coisas para fazer, porque quando há, eu levanto-me nas horas que têm que ser, não é? Eu levanto-me cedo. Mas às vezes se temos um sentimento de culpa, não é? De estar na cama, quando se calhar às vezes estamos essa hora que podíamos estar ali, às vezes depois estamos uma hora nas redes sociais ou a ver televisão sem interesse nenhum e não nos sentimos tão culpados como quando ficamos a dormir de manhã. E no entanto é um desperdício de tempo igual e fará melhor à saúde provavelmente dormir mais uma horinha. Sim. Porque a ronha não implica necessariamente, podes não estar a dormir, podes estar só na caminha, no cantinho. Sim. E acho que a ronha é mais proeminente no inverno. No inverno custa mais assim. Tu pensas aquela ideia de... quando era puto, acho que isso me acontecia mais. A ideia de, foda-se, vou sair daqui para ir à casa de banho e vai estar frio, tipo, porque é que eu vou sair daqui?
tomar banho no inverno, No inverno, de quando manhã. ainda está de noite lá fora, Sim. é das piores sensações, mas também das melhores, porque estás ali quentinho, Pois é. mas sabes que daí a pouco tempo vai ser uma Sim. merda, vai sair. Quando o gajo era puto, tinha o aquecedor, tinha a toalhinha Sim. lá e a roupa, É depois verdade. vestir quentinho, depois agora já não se faz isso. Temos de salvar o planeta e não sei, essas merdas. Mas o que eu acho é que a preguiça tem duas faces, porque há a preguiça que tem mau nome, não é? E que é pá, o pessoal que não quer mesmo fazer nada, que se arrasca, não imagina, vives com um companheiro de casa, como dizem os ingleses, um flatmate, e pá, e o gajo não arruma as merdas e está sempre a fumar ganzas e a comer Cheerios no sofá e a coçar os tomates. Isso é um tipo de preguiça, não é? Mas há o outro tipo de preguiça que às vezes algumas pessoas têm dificuldade em aceitá-la por causa da preguiça que dá mau nome, que é a preguiça do tal ócio, que é pá, tu consegues desligar, tipo, estares sem fazer nada, ou seja, estavas a falar há bocado das redes sociais, é não estares a fazer nada, ires dar um passeio a pé só porque sim, tipo, estares um bocado sentado no sofá a olhar para o infinito, uma merda qualquer. E outra coisa que também tem má fama, eu acho que já falámos aqui, que é o espreguiçar-se. Não é? Sim, não se espreguiça à mesa, não é? Sim. E eu acho que, pá, imagina, se fazes um jantar ou almoço de negócios com um cliente, eu compreendo que espreguiçar pode ser um bocado à vontadinha demais. Agora, imagina, eu estava contigo e com amigos e de repente íamos almoçar a um sítio qualquer, estava tudo na boa, a beber copos. Espreguiçar, eu acho que até é uma manifestação de prazer de estares ali na boa. Portanto, tudo tem um contexto. Sim, eu não acho que espreguiça. Nunca levaria a mal ninguém espreguiçar-se, mesmo que fosse no trabalho. É um bocado indiferente. Não... Claro que lá está, nós temos esses preconceitos de não o faríamos numa reunião de trabalho, ou não, é? Não estamos lá, tipo, a vender uma série ao meio-dia para a televisão e tipo... Também pode dizer, desculpem lá, que eu estive a noite toda a trabalhar. Sim. Mas sim, é daquelas coisas que ganha má fama, que não se percebe muito bem porquê. Mas, por exemplo, não sei se reparaste, os cães e os gatos, quase sempre quando se levantam e antes de fazerem qualquer coisa, que é tipo ir cheirar o canto da sala e voltar à sua cama, espreguiçam-se. Sim. Nós devíamos fazer isso também. Ninguém lhes disse que era falta de educação espreguiçar-se, seja a que horas for. Mas sim, da preguiça. Eu acho que há dois tipos de preguiça, não é? Há a preguiça de tens coisas para fazer e não fazes. Sim. E é que eu acho que é preguiçoso. Agora, se não tens nada para fazer, até às vezes irrita-me aquelas pessoas que não conseguem ser preguiçosas. Irrita-me aquelas pessoas que não conseguem parar um bocadinho. Tipo, às vezes vais de férias com malta e é tipo, espera, vais a se calhar ficar aqui uma hora a seguir ao almoço só a fazer nada. Sim, tipo, sim, e a pessoa, não, temos que ir ver, temos que ir fazer isto, temos que não sei o que. Já nunca mais vimos de férias juntos. E portanto, quando não há nada para fazer, o ser preguiçoso é bom. Não precisamos estar sempre a arranjar coisas para nos ocuparmos, porque os tempos de paragem, tempos mortos, são poucos e devemos aproveitá-los também. Olha, falando em preguiça, foi por causa de preguiça que tu perdeste o avião para Londres? Não. Foi porque Foi me burrice, esqueci-me do passaporte no Porto. Não? Okay. Porque agora estou aqui no Porto uns tempos e tinha trazido tudo para cá, os documentos, a minha cena com os documentos todos. E então quando fui para Lisboa, como não fui para apanhar o avião logo, fui porque fui para lá, tinha lá um aniversário uns dias antes e estive lá uns dias, não levei isso. Não me lembrei que depois teria, ainda por cima era para Londres, é preciso passaporte, que é uma coisa que ainda é relativamente recente. E então mal de manhã, quando estava a acabar de fazer a mala, pôr o computador, vi logo que não tenho passaporte. Já fui. Mas ainda pensei que desse para fazer lá na hora. Só que só podes perder o passaporte entre as 8 da manhã e as 8 da noite, porque fora desse horário o gabinete que faz o passaporte do urgente está fechado. Portanto, então, mas a que horas é que era o teu o meu voo? Era às 7h10 da manhã. Pois. E então não deu para fazer e pronto, trocaram-me o bilhete, não paguei mais, que foi fixe, foi só trocar, eu estava a ver que tinha que arrotar uns 300 euros. E depois descobri que há um serviço da Rede Expresso, das redes expressos dos autocarros, que faz entrega de encomendas tipo CTT. E então tu vais lá, entregas, e os gajos no próximo autocarro que vier para a cidade que tu queres, levam-te a encomenda e fica lá na estação dos autocarros. Por tipo 4 euros. Então o teu dia, mais do que nesse dia deves ter tido um dia super interessante, tipo às 7 da manhã no aeroporto, foi isso?
Ou não? Acho, sim, mas já, antes, né? Estava lá às 6 já. Chegaste lá, não, afinal não posso fazer isso até às Sim. 8, perdi Não o posso. avião. Perdi, troquei, estive à espera para ver opções, porque eu pensava, vou ficar aqui à espera até às 8 para fazer o passaporte de urgência, mas também não me garantiam que tivesse feito em 6 horas. Os gajos estavam a dizer, pá, às vezes aquele na hora não é bem na hora, às vezes demora 6 horas, e eu, pá, se demora 6 horas já vai ser bem em cima. Depois ainda pensei, vou ao Porto e venho, tipo feito maluco, pego no carro e vou e venho, mas depois penso, em termos de valor ia ficar mais ou menos a mesma coisa, gasolina e portagens, do que fazer o passaporte novo. E depois E era deram-me uma essa- estica, porra. E era uma estica, é. E depois deram-me essa sugestão. Aliás, eu até pensei também, tipo, imagina, antes de saber que havia esse serviço, agarras numa mochila e metes lá na cena das malas do autocarro. Alguém que não vá, tipo, alguém que ia lá pôr. Depois tu chega cá a Lisboa, sacas aquela mochila. Como se fosse quase tráfico de droga, mas era um passaporte. Então estava até a pensar fazer isso, mas depois disseram-me que havia esse serviço e pronto, chegou cá tipo ao meio-dia. Então tiveste que ir à estação de autocarros buscar o passaporte, saíste do aeroporto Sim. e voltaste. Yeah. Que dia incrível. Não, saí não, entretanto fui para casa, depois só tinha avião às 6 da tarde. Ok. Mas deve ter sido um dia mesmo interessante esse dia. Foi. Depois fui para casa, ainda por cima tinha acordado. A minha sorte foi que tinha adormecido bué da cedo, tinha conseguido adormecer tipo 10 da noite, porque senão tinha estado o dia todo a morrer. Tinha chegado a Londres morto. Mas olha, depois dessa pequena contrariedade, que foi o início, segundo o que eu percebi, fui acompanhando a tua viagem, foi o início novelesco de algo que incluiu até crime, não é? Porque sempre que tu vais a Londres, há alguma coisa... Da outra vez houve porrada entre gajas, desta vez foi mais grave. Foi uma facada. Yeah. Londres é a capital da facada, Sim. né? Como a gente sabe. E estávamos já no fim de noite, que é 3 da manhã, estávamos a comer um kebabzinho, sentados cá fora, e entretanto aparece um gajo, tipo, tronco nu, a dizer, they stab me. E tipo bem em pânico. Depois aparecem umas gajas que não sei se estavam com ele ou não, que uma estava toda a sangrar do nariz, toda arrebentada de nariz, a outra também cheia de sangue, e então o gajo tinha levado uma facada na perna. E depois estava ali, depois nós estávamos ali sentados a comer o kebab, e entretanto chega a ambulância, chega a polícia, boa da polícia logo a sair, e não sei o quê, depois metem a fitinha, a dizer, this is now a crime scene, e metem assim a fitinha. E tu sempre a comer o teu kebabzinho tranquilamente. Sim. Pois é, está aqui a polícia e agora está seguro, não é? Sim. Epá, agora... tinha sido discussão, não me parecia, não tinha sido assalto nem nada disso, tinha sido assim, parecia que tinha discussão de noite, e o gajo, pronto, levou uma facada na perna e foi giro. A minha questão é, o que é que leva um sítio a de repente haver uma... Porque há imensos crimes acho que tu falaste disso, que as pessoas não sabem, mas é conhecido, há imensos... É um perigo, quer dizer, é um problema no crime em Londres, é a questão das facadas. Mas isso é tipo uma tendência que pega, é tipo uma dancinha do TikTok, porque repara, facas há em todo o mundo. Yeah. Tipo, não é armas de fogo, tu podes levar uma faca de casa, não é? Tipo, e... Há outros sítios que são provavelmente até mais perigosos que Londres. Há sítios onde a criminalidade é maior do que Londres. Outro tipo de criminalidade, ou é tão crime. Porquê que, de repente, pegou a faca? Estás a ver? É isso que suscita-me interesse. Eu acho que foi moda, começou a ficar moda isso, pelo que eu tenho percebido, porque havia muito ataque aos Estados Unidos por causa das mortes com pistolas, não é? Com armas de fogo. E então os americanos pró-armas começaram a fazer estatísticas das facadas nos outros países. E tipo, olha, mas Londres é a capital da facada. E como se fosse tipo a justificar, tá? Tipo, as pessoas é que são más e não são as armas e não sei o quê. Pronto. E surgiu isso, porque eu vi na internet várias coisas a comparar. E acho que foi no último ano que isso começou a se virar moda, chamar a Londres a capital da facada e não sei o quê. E depois, se calhar, começa a acontecer que é tipo, pá, malta a levar facadas, eu vou sair com a minha faca do bolso. Vou sair com a minha faca no bolso para o caso de precisar de me defender. Se bem que normalmente as pessoas que andam com faca no bolso não é para se defenderem, não é? É para atacarem, diria eu. Mas pronto, foi giro. Também não foi a primeira facada que eu vi na vida, portanto. Não? Não. Já viste outra? Já vi mais, sim, já vi mais. Portanto, nem cheguei a ver bem. Sei que foi assim, tipo no quadríceps, não foi de lado. O perigo é que quando é tipo na parte interior da coxa, que tem as artérias aí. E foi assim, pá, no músculo, não me parecia assim nada de muito grave. Acho que o gajo não morreu. Eu já fui ameaçado com uma faca do pão, não é? Por um velho Pois é. do trânsito. Yeah.
E Eu fui ameaçado com uma faca das castanhas. Das castanhas. Pelo senhor das castanhas. O que é que fizeste ao senhor das castanhas? Podia estar muito bêbado na queima das fitas e ter sido chato, vá. Ter sido chato. E o Já homem foi há passou- muitos anos isso. Foi, pai, com 20 anos. Assim. Ok. E o gajo sacou da faca da castanha e começou a andar atrás de mim. E então andámos os dois à volta da ceninha das castanhas. Muito bem. Olha, e tirando isso, como é que está Londres? Já tinhas ido lá há pouco tempo? Tudo fixe? Tudo em cima? Tá não, fixe. não te nomearam primeiro-ministro? Podia ter acontecido. Não, mas pode ser, né? Qualquer um pode ser. Foi fixe. O espetáculo foi muito giro. Foi dos melhores outra vez. A malta lá é mesmo muito calorosa e vê-se que está com muita vontade de ouvir tipo, cenas em português, né? Porque estão lá afastados e isso nota-se. E foi muito fixe. A sala esgotou. Da outra vez não tinha esgotado. Portanto, foi fixe, foi que cresceu. Se bem que não foi assim tanta gente que tinha de ver o outro espetáculo e que foi ver este, que já foi há 4 anos. Portanto, há muita gente que já não está lá, né? Ou muita gente não gostou do outro. Também pode acontecer. E foi fixe. O Dave Chappelle atuou na mesma sala que eu, passado 2 dias. Portanto, é uma sala... uma medalha de gira, não é? Quer dizer que já atuou na mesma sala onde o Chappelle atuou. Porquê que achas que o gajo atuou lá? Porque ele tinha feito a Arena, o O2 Arena há pouco tempo, não é? O gajo anda a Foi fazer vários sítios, porque ele na sexta-feira atua num comedy club pequenito. Ok. Então, ou seja, o gajo está em Londres e disse vou atuar. Yeah. É isso que o gajo faz. Com Ok. bilhetes a 150 euros para o comedy club. E depois foi atuar nesta sala, que são 400 pessoas. Portanto, deve andar a fazer coisinhas pequeninas, depois maiorzinhas, depois médias, depois, não sei, deve andar a fazer... Porquê que o gajo fará isso? Porque deve curtir fazer salas mais pequenas, não é? Porque Sim, porque curte e não precisa do dinheiro, não é? Não, isso óbvio, isso. Não é? Mas podia-se estar a cagar, não é? Podia estar a dizer, epá, já fiz as arenas, já estou a fazer a digressão com o Chappelle, não é? Porque qualquer gajo que leva a sério a cena, tipo, para testar texto e construir material novo, tem que ser nos sítios mais pequeninos, é onde é um teste maior e onde é ir aos treinos. E acho que o gajo faz muito isso. O gajo tem uma ideia básica e senta-se a falar sobre as merdas. Sim. Ainda gostava de ter ido ver, pá, mas 150 euros é puxado. Eu dava, acho eu. Pô, eu tinha visto há pouco tempo na Arena. Pois, não, senão claro. até era gajo para isso, mas... Ou seja, se eu soubesse que era, pá, porque era assim, tipo one in a lifetime, não é? Tipo, provavelmente eu não vou ter muitas oportunidades para ver o Dave Chappelle, porque tenho que ir a uma cidade vê-lo, não é? Pronto, e como tu disse, e uma coisa é vê-lo numa arena para 20 mil pessoas, como tu viste, não é? Outra coisa é vê-lo ali numa sala. Portanto, eu acho que é daquelas merdas que para mim isso é que é luxo. Para mim não é luxo... Epá, sei lá, roupa, joias, sabes, o que fosse. Para mim isso é uma merda em que eu não me importava de partir dinheiro, partir 150 euros para ver o Chappelle uma vez na vida. Poder dizer, epá, já vi o Chappelle uma vez na vida. E um gajo está na mesma cidade. Mas pronto, eu percebo, também me viste-o há pouco tempo, portanto não... Não, eu também não o tinha conseguido ver no Comedy Club, porque era o mesmo dia que eu. E depois no domingo também não conseguia. Ou no sábado ele estava noutro Comedy Club. Acho que foi isso, no sábado é que ele estava noutro também. Mas sim, fica para a próxima. Pode ser que um dia ele venha cá a Portugal. Pois, talvez. Quer dizer, já esteve mais longe, não é? Já tiveste cá o CK, tens cá gajo já de primeira linha, não é? O Jimmy Carr teve cá, portanto não seria assim tão absurdo ele passar por cá, mas pronto. Olha, há pouco tempo falámos, acho que até foi no podcast em aberto, sobre modas parvas do TikTok, desafios, mas entretanto surgiu uma. Trouxe aqui um tutti-frutti de pequenos temas. Eu acho que deixa-me só fazer aqui uma pequena introdução, que é: as coisas estão pesadas para a maioria das pessoas, não é? As pessoas estão com taxas de juros altas, guerra na Ucrânia, vem o Natal, que é sempre uma altura que é verdade, pode trazer, mas que também tem um lado meio depressivo, não é? Meio de ansiedade, e tem que comprar coisas. E eu tenho notado que as pessoas, pronto, que andam aí uma certa tensão, não é? E eleições, agora vem as eleições dos Estados Unidos, que dizem que a democracia está em perigo, porque uma grande parte dos candidatos republicanos acham que o Biden não ganha as eleições, e se forem eleitos terão capacidade depois para tomar decisões nas próximas eleições presidenciais. Portanto, aquilo que aconteceu nas eleições de 2022, que houve vários governadores que disseram, epá, não vou compactuar com isto, e obviamente que as eleições são legais, isso pode não acontecer outra vez em 2024, não é? Vários gajos, ou seja, não estou a tirar isto do cu, vários analistas, várias pessoas disseram isso. Será difícil o Biden ganhar outra vez, não é? Não, eu não estou a falar do Biden ganhar, não. Estou a falar das eleições poderem
não ser disputada, ou seja, quando tu tens um número inacreditável de candidatos e que muitos deles vão ganhar, que não reconhecem a legitimidade eleitoral e que dizem que o processo é fraudulento, quando não é, ou seja, isso foi a tribunal, houve mais de 60 casos em tribunal postos pelo Trump e pelos seus apoiantes e todos perderam, não é? Os tribunais disseram não há fraude, não é? Há o risco disso, das eleições, como acontece noutros países, haver eleições, mas elas não serem eleições, ou seja, não servirem para nada. Sim. Não é? Mas pronto, dito isto, eu achei que, e para não falar de temas sérios, que devíamos trazer aqui uma série de, que eu chamo uma espécie de tutti frutti da futilidade, e falarmos de pequenos temas assim mais leves, possivelmente. E então eu achei que começar por fumar cotonetes. Ok. Não sei se viste isso. Vi uma coisa assim qualquer. Não vi ninguém a fumar cotonete, vi uma imagem a dizer é nova moda. Não sei. Sim, eu até pensei que cotonete se calhar era uma palavra para berlaita, para ganza, percebes? Tipo, podia ser uma nova... Sim. Queres fumar cotonete? Mas não, acho que há mesmo pessoal a fumar cotonetes. Mas é com cera ou sem cera? Pois, se calhar com cera bate, não é? É tipo vela, não é? Cheira a vela, começa a cheirar a vela. E eu lembro que uma vez, quando era muito puto, tentei fumar chá. Tínhamos mortalhas e não sei o que, tentámos fumar chá e não deu. E eu sei, quando tu és muito puto, há desafios meio estúpidos. Sim. Mas cotonete é mesmo muito parvo. Mas eu nem sei como é que fumam cotonete. O pauzinho do cotonete é oco. Sim. Pois deve ser. E então eles tiram para conseguirem chupar, não é? Chupar o algodão, não é? Sim, mas também aquilo arde no instante. Também não deve fazer mal por aí ao mundo. Deve fazer mal, pior fumar um cigarro, se calhar. Eu pensei assim, é um bocado como... Quer dizer, o plástico, começa a arder o plástico, começa a inalar o fumo do plástico e pode ser perigoso. Claro, mas também é aquela velha máxima de, provavelmente, os miúdos que andam a fumar cotonetes não são aqueles que vão descobrir a cura para o cancro. Para a partida, não. A partida não. Poderão ficar com cancro. Exatamente, nos pulmões. Mas descobrir a cura, duvido, sim. Como tal, não estou muito preocupado. Porque é seleção natural, deixar seguir o curso. Temos muitas esquinas almofadadas no mundo. Não podemos salvar toda a gente. Não. Mas olha, por falar em cancro e sobre nós termos vieses, nós falamos aqui muitas vezes dos vieses negativos que temos, não é? Ideológicos, falamos do racismo, contra pessoas da esquerda ou da direita, mas também temos positivos. E eu pensei nisso no outro dia. Que ia comprar uma merda e à porta do sítio onde eu ia estavam uns miúdos a fazer um peditório da Liga Portuguesa contra o Cancro. E automaticamente eu fui buscar dinheiro. Porquê? Porque quando eu era puto e a minha mãe morreu de cancro, nos anos seguintes, sempre que eu estava com a minha avó, e a minha avó via aqueles... Eles fazem isso uma vez por ano. E a minha avó via... Eles têm tipo uma lata ao pescoço que tu metes lá uma moedinha e tal. Nós punhamos esse dinheiro, porque havia uma cena muito pessoal, estás a ver? Tipo, alguém da tua família tinha posto cancro. E eu desde essa cena de puto, que tenho um viés altamente positivo. Ou seja, haverá muito mais outras causas que eu podia dar, e às vezes dou para algumas, mas sempre que eu vejo aquilo, é impensável eu não dar. E não só isso, como há uma coisa ainda mais ridícula, que é, eles metem-te um autocolante. E eu normalmente, diria, olha, não é preciso pôr autocolante, obrigado. Não, ou seja, não preciso de mostrar que dei. Mas houve qualquer cena em mim que disse, não, eu quero ter este autocolante. E repara, não era para mostrar às outras pessoas que eu tinha dado dinheiro à Liga Portuguesa contra o Cancro, não era isso. Era algo que tinha a ver com a minha história. E é muito engraçado como é que, estava a pensar nisso, como é que nós temos estas coisas que são pessoalíssimas. E quando vinha a sair, estava outro gajo com um cão a pedir dinheiro. Aí já não dei dinheiro, porque disse, já dei dinheiro hoje, não vou dar a mais ninguém. Não dá para dar a todos. Mas eu sou muito mais suscetível a dar dinheiro a pessoas com cães. Sim, claro. Até ao cão, até ao cão só. Até ao cão. Compra uma coisinha bonita para ti, compra um ossinho. Tu tens isso, tens tipo causas quando tu olhas, ou seja, tens um viés positivo em relação, porque tu podes dar para 1000 coisas, não é? E 1000 coisas são seriam aceitáveis tu dares. Sim, eu só sei que agora os nossos ouvintes sabem que para te sacar dinheiro basta vestir uma t-shirt da Liga Portuguesa contra o Cancro e ir-te pedir dinheiro, andar à tua procura e tu dás sempre. Não sei. Eu não costumo dar essas cenas na rua. Nunca costumo dar. Nunca costumo dar esmola, nunca costumo dar a essas organizações. Nada. Eu contribuo, já te disse, contribuo todos os meses para a Unicef. É uma cena que sai da conta e que já há uns 4 anos contribuo todos os meses. E depois, esporadicamente, já fiz donativos de cenas, mas... Quando foi a guerra da Ucrânia, no início, nós acho que eu e tu demos.
Lembras-te? Nós falámos disso. Não demos? Eu lembro que dei, acho que tu também tinhas dito que tinhas dado alguma coisa. Não, acho que não foi para a Ucrânia. Foi na cena da Síria ou uma coisa assim. Mas para a Ucrânia não. Que se fodam os ucranianos, não. Os ucranianos são todos brancos. Tu para dar tens de ter um Aí não capital. dei. Para poderes ter capital do woke, tens que dar a um povo mais escuro e mais para o Médio Oriente ou África, não é? Os ucranianos são muito loiros, são muito ocidentais, não dá a mesma cena, não bate tanto, não é? Posso adotar uma ucraniana já de 20 e poucos anos, pronto, é a minha boa ação que eu posso fazer. Mas, quando vejo tipo a causa animal, sensibiliza-me mais na alto, ou seja, se eu vir, né? Tipo, porque estamos tão... É uma coisa mais próxima, né? Também lá está, adotei a cadela, fui aos canis, ver aquela merda, tipo... Também me custa, obviamente, que me custa mais ver pessoas a sofrer do que cães, pessoas, algumas, né? Não é todas, mas não costumo dar, mesmo quando vejo um sem-abrigo com um cão, é muito raro. Já dei, mas é mesmo muito raro dar, porque também me custa depois fazer essa cena, que é dou este, depois não dou aquele, depois dou não sei o quê, depois é estranho, entra em conflito. Sim. Ou és daquelas pessoas que dizem, eu dou, mas é para isto comer, se quiseres não dou dinheiro para a mão, vais ali comigo à pastelaria e eu pago-te maçãs. Já tive essa postura quando era puto, nunca disse isso a ninguém, não é? Sabes porquê é que tiveste essa postura? Porque se calhar ouvias isso de outras pessoas. Sim, hoje em dia é tipo, eu se fosse sem abrigo, eu queria estar bêbado, não queria estar cheio de comida. Sim, mas tu não achas isso de um moralismo? É isso, é um moralismo tipo... Que é tipo do género, ou dás dinheiro e a pessoa faz o que quiser, ou obrigas aquela pessoa a ir comer, porque às vezes as pessoas dizem é para comer, tu ia ter que poder dizer, então deixa-me cá verificar se é mesmo para comer, não é? Acho que não tinhas legitimidade para isso. Não, mas... às vezes podem dizer, já me aconteceu fazer, tipo, qualquer coisa para comer e estou num café. E eu digo, então escolha aí que eu compro. Claro. Pronto, mas eu acho que dinheiro. Quando isso me aconteceu, eu acho que essas próprias pessoas, essas não me estavam a querer enganar. Essas pessoas foram a essa pastelaria porque sabiam que eu ia comprar alguma coisa ali. Ou seja, olha, e eu disse o que é que tu queres e as pessoas escolheram. Isso sim. Já lembro-me de uma vez. Claro, quando eles disseram, começaram a pedir tipo um sandes misto, eu não, se quiseres é só com manteiga. Não, houve uma vez que isso me aconteceu, foi no bairro Alto, e veio um gajo ter comigo e ia dizer que era para os filhos que precisavam de comer. E eu disse, estávamos mesmo ao lado de um mini mercado, que ainda estava, aquilo não era muito tarde, não sei se era lá as conveniências. Eu disse, olha, vamos ali e compras. Eu também vou ali comprar qualquer coisa, compras e eu pago. E o gajo tipo, começou a escolher Oreos, estás a ver, e sumo, tipo, refrigerantes. E eu disse, mas não é para os teus filhos que têm fome, é que tipo, por esse preço, tens ali leite, bolachas, tipo um pacote gigante de bolachas de Maria, que alimenta mais do que as Oreo. E o gajo ficou assim um bocado chateado. E eu aí percebi, ok, não é para os teus filhos. Claramente não é para os teus filhos. Estás com a ressacazinha da droga e precisas de um docinho. De um açúcarzinho. Mas houve uma vez, à porta do McDonald's, em Alvalade, foi lá um senhor, assim, era bué da gordo, né? Portanto, foi logo, tipo, e estava com fome. Mas eu, claro que faço logo o juízo de valor, né? Tipo, se estás bué da gordo, estás com fome e queres McDonald's, está bem. Mas dá-lhe porque o gajo... Ele disse, olha, não quer dinheiro, queria só o hambúrguer mais barato que tiver aí. E eu disse, eu estava a comer cá fora, eu dou-lhe dinheiro, vai lá comprar. Ele, não, vá lá você, porque eu quero que você saiba que é e porque eles a mim não me vão servir. Porque eu já lá tentei comprar com dinheiro e eles não me servem, mandam-me embora. E porque o gajo tinha assim bué da mau aspecto. E isso fiquei assim um bocado, tipo, foda-se, tipo, ele tem o dinheiro e não o servem. O McDonald's, não é o restaurante do Jamie Oliver, não é? Fosse o que fosse, mas pronto. E então às vezes acontece, mas o resto é raro dar. Um gajo fica desensibilizado para isso, não é? Quanto mais há, mais uma pessoa fica... Claro. Mas eu, por exemplo, eu lembro-me que apanhei alguns gajos, normalmente eram agarrados, não é? Porque os agarrados é que têm normalmente a pulsão da grande manipulação, que é grande história sempre. Ia do meu carro, ficou sem gasolina, tenho que buscar a minha mãe, não sei o quê. Faz anos, fazem e aí essa cena é logo caga. Tipo, quando me vêm com essas cenas é o contrário. Por outro lado, havia um gajo no bairro Alto que vi uma vez que apareceu e disse blá 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 blá, é sempre a mesma cantiga, não é? Eu só quero uma moeda. E eu ri-me e dei-lhe uma moeda porque achei tipo achei graça a isso. Agora as cenas porque tu percebes logo que é tanga, porque tinha o carro não sei onde e a minha mãe está à espera no hospital e não sei o quê. São grandes filmes, grandes produções de Hollywood para dar uma moeda. Isso a mim irrita-me um bocado, por acaso. É o bullshit. Sim. Olha, às vezes um gajo pensa, é a questão de se essas esmolas fazem
mais bem ou mais mal. Percebes? Ou seja, se a pessoa que consegue continuar a ter uma esmolinha diária para ter dinheiro para a comidinha ou para o vício ou o que seja, se alguma vez vai sair dali. Claro. Mas E escuta, se não tiver sim. nada, se alguns deles vão conseguir arranjar uma alternativa e dizer não, pá, ok, não consigo comer Eu acho, sequer. sim. Eu acho que não. Eu acho, Eu acho que será uma minoria, mas acho que alguns serão uma alguns, minoria, ou se não seja, tiverem nada, conseguem dar a pessoas volta. com problemas de droga sérios e pessoas completamente desenraizadas, sem abrigo, sem estrutura, epá, o problema deles vai muito além de receberem esmola ou não. Não é? Vão roubar, não é? Vão roubar ou tornam-se Não, nem violentos, estou a dizer, ou- acho que uns nem sequer iam roubar ou tornar-se violentos, acho que nem todos fariam isso, mas acho que é muito... Quando é droga, não sei. Quando é droga, sim, Precisas mas... mesmo. Quando é droga, sim. Até os mas... pais roubam, não é? Sim, podem não ser violentos, mas tipo, Sim. o meu tio, que era agarrado e morreu por causa disso, nunca foi violento, mas gamou várias pessoas. Pois, percebes? sim. Ou seja, não tinha estaleca nem personalidade para ser violento com ninguém, mas arranjava maneiras de roubar as pessoas, não é? Sim. Enganava-as, entrava pelas janelas, coisas do género. Claro que depois há gajos que são violentos, mas eu acho que há pessoas que estão para além, ou seja, que a salvação delas está para além de haver esmolas ou não haver esmolas, não é? Havia um psicólogo qualquer que tinha a teoria que era que a empatia que era um problema no mundo. Por causa dessas cenas de nós termos empatiazinhas pequeninas e darmos esta esmolinha e não se juntar o esforço para resolver os problemas na raiz, percebes? Ou seja, que essa empatia e essa compaixãozinha de dares uma esmola aqui, uma esmola ali, ajudares uma causa ali, ficas-te a sentir bem, achas que estás a ajudar, impedia com que os seres humanos se juntassem e dissessem, Sim. pá, se fossem práticos, em vez de Sim. serem Eu acho que empáticos, isso é uma- fossem práticos, que era tipo, como é que nós podemos resolver isto, este problema na raiz? Isso parece uma ideia interessante, mas eu acho que é super simplista. Ou Sim, seja, também acho. né? Acho que tem um fundo de verdade, não é? Sim. Porque tu Tem um fundo, sim. dás essa esmolinha, sentes-te bem, sentes que estás a fazer a tua parte e nunca mais pensas nisso, nem não fazes mais nada para ajudar, e portanto pode ter essa quarta parte de verdade, mas também não sei se o irias fazer de qualquer forma se não tivesse essa compaixãozinha. Já não fazias na mesma. Olha, mais um saborzinho para o Tutti Frutti desta semana. O Bordal 2, para quem não sabe, é um artista, como se diz em americano, um street artist, não é? E que espalhou por algumas igrejas cruzes feitas de peluche com nenucos no lugar de Jesus. Se forem ao... julgo que ele tem isso no Instagram dele, mas saiu em vários jornais. Além disso, além destas cruzes feitas de peluche com nenucos no lugar de Jesus, que acho uma delícia, ainda deixou-as dentro das igrejas, depois tirou fotos, fez também sinais de trânsitos alterados, onde um padre parece manipular crianças como se fossem marionetas. Esta série de instalações ele chamou Cruzes Credo Canhoto. E ainda havia um sinal, deixou nas igrejas um sinal a dizer maiores de 18 anos, numas portas da igreja. Sim. E por acaso eu estava a pensar, é engraçado, primeiro duas coisas. Ele é uma espécie de um Bansky português, não é? De certa maneira. Diferente. Sim, eu sei, estou a dizer neste aspecto porque acho que ele nem sequer tem uma presença no debate. Gosto muito do trabalho dele, atenção. Sim. Mas Ou é um seja, trabalho não- mais comercial, não é? No Sim. sentido em que ele é pago para fazer aquelas cenas. Sim, do que e uma ele cena nem- underground como é o Banksy que vai Sim, fazendo. e nem ele... Não estou a dizer nem este caso acho Sim, que não. nem ele tem uma postura. A maioria dos trabalhos dele, ao contrário do Bansky, não tem uma mensagem política ou ativista ou do que é que seja. Todo Todos. a cena dele tem mensagem ativista do O Bordal, ambientalismo. achas que sim? Ambientalismo, sim. Sim, porque ele trabalha cena com coisas do do lixo lixo. e coisas do Sim, género. sim, Ok, sim. sim. Mas estou a dizer é que o Bansky é mais presente numa série de temas diferentes. Sim, não é? sim, Vai sim, desde a sim. Palestina, ou seja, Sim. Acho que o identificarismo. Bordal fez agora uma cena também que foi sinais feministas. Ou seja, o sinal do homem a atravessar a passadeira em azul, ele fez um sinal cor-de-rosa com o bonequinho de saia e coisa que muita gente depois comentou, e é verdade, tipo, estás a assumir que as mulheres gostam de cor-de-rosa. É um bocado machista isso. E eu, pois, não dá. Quando tentas ser woke, há sempre alguém mais woke. Agora, há uma coisa, além disto, que tem muita graça e portanto vão ver que vale a pena. Eu achei graça porque quando eu te mandei-te isto e tu respondeste-me com uma frase
que era eu gosto desse gajo, mas ele às vezes irrita-me. E eu respondi, isso é o que já muita gente deve ter dito de ti. Sim. Certamente. E porquê que isso acontece? Porque imagino, também já tenham dito isso de mim. Porquê que acontece que é... Bem, em primeiro lugar, queria te perguntar porque é que ele te irrita. Já vi alguns comentários nas redes sociais, assim, em notícias e não sei o quê. É tipo... irrita-me. Eu já o conheci, pessoalmente, e não tive nada contra ele, e gosto mesmo muito do trabalho dele. Acho que é mesmo incrível. Acho sempre... Isto não é para ele, mas é um... que é... Custa-me pessoas que se acham ativistas, mas que contribuem para o problema ativamente. Ou seja, a mim custa-me... Lá está, não sei moldes, mas sei que tem muitas cenas que são patrocinadas por marcas. E que são marcas que não são bens essenciais. E tu fazes uma cena, imagina uma que é uma cidra qualquer, da Strongbow, uma coisa assim. Tu fazes um trabalho, quando a tua cena é o ambientalismo, para uma marca, que é uma marca de cidra, que é um bem não essencial, que provoca muita poluição a fazer aquilo, tem garrafas, tem desperdício, é muito contraproducente. Eu acho que não consegues ser ativista e ganhar dinheiro com o teu ativismo ao mesmo tempo. Acho que não joga, não bate bem, estás a ver? Tu não podes ser ativista e fazer publicidade para marcas que não são de bens essenciais. Sabes que o Bill Hicks dizia isso dos comediantes. Não podias ser comediante e fazer publicidade. Que sendo que não é bem a mesma coisa. Não é bem a mesma coisa, porque o comediante não se intitula ativista nem se põe num pedestal de moralidade acima das outras pessoas. E os ativistas colocam. Mas não estou a dizer que é o caso dele, nem sei qual é que é a abordagem mas dele. não achas que estás a ele até pode receber generalizar. o dinheiro e doar tudo a uma instituição, por exemplo. Ou eu ter a certeza que aquela marca é uma marca que segue todas as linhas de melhor possível e que é melhor que as outras marcas em termos ambientais. Isso pode acontecer e, portanto, eu posso estar aqui, não estou a falar dele propriamente, mas vejo muita gente, muitos chamados ativistas. E a cena é, és ativista ou és um artista? Estás a ver? Porquê é que és um ativista? Mas tu levantaste aí várias questões, que é, eu não acho que todos os ativistas, eu percebo dos ativistas que estás a falar, mas nem todos os ativistas colocam num plano moral mais alto. Ou seja, o facto de tu quereres alterar uma realidade não significa que tu assumas que és o cúmulo da perfeição e que és impoluto. Quase todos. Não sei. Pelo menos estes assim, tipo... E depois outra coisa é, tu podes ser um artista e teres uma mensagem naquilo que fazes, porque queres comunicar alguma coisa, mas não surfares essa onda a toda a hora. Ou seja, o facto de tu quereres, imagina, fazeres uma coisa sobre o que seja, sobre os territórios ocupados na Palestina, sobre o ambiente, tu podes querer fazer isso porque é uma coisa que te inquieta e que te suscita o nervo da criatividade e o nervo de tu teres alguma coisa a dizer sobre isso, mas não necessariamente te venderes como eu sou a voz da razão nestes assuntos. Acho que há aí uma diferença. Sim, mas é tipo a malta que está sempre a fazer posts contra o capitalismo e depois faz anúncios de televisão para marcas, percebes? Não dá. Escolhes uma coisa ou outra. Ou és ativista ou fazes publicidade e trabalhas para marcas. Não podes fazer as duas coisas. Mas e ainda agora podes, mas é hipócrita. Agora, somos todos hipócritas, portanto está tudo bem. Desde que tu assumas essa hipocrisia, também sou hipócrita em muitas coisas. Desde que tu assumas isso. Agora, depois quando vês pessoas a colocarem-se num patamar acima, claro, mas isso que eu estou a dizer nós vivemos numa sociedade, especialmente por causa das redes sociais, não é? E da imagem, em que existem estes novos moralistas, não é? Que podem ser do ambiente, do que seja, das causas. E que, ou seja, que eles próprios incorporam esta ideia quase de uma religiosa de uma santidade ou de uma pureza, em vez de dizer só, estou a lutar por isto, não sou uma pessoa perfeita. Mas eu acho que existe um equilíbrio, ou seja, se nós fôssemos todos honestos e andássemos com os pés na terra, dizíamos, é impossível, não tem lógica, mesmo que eu seja um gajo que queira mudar as coisas, não tem lógica, todos nós fazemos compromissos. Claro. Não é? Seja numa peça de roupa que eu comprei, até por equívoco, porque não via a etiqueta, seja por uma coisa como, ou seja, não existe essa pureza. Tu podes dizer, eu tento ao máximo, não é? Uma vez que, porque pureza é mesmo um conceito religioso e é como as utopias. A pureza está para a religião como a utopia está para o comunismo, não é? E dizer assim, o que é que eu posso fazer
tendo em conta que todos nós, de alguma forma, contribuímos para causar danos e todos nós somos incoerentes em alguma coisa, é para minimizar esse déficit de bem e de mal, não é? E eu acho que tu teres consciência disso e fazeres isso já é muito fixe, já seria fixe, não é? Claro, isso é fixe, mas lá está, quando te colocas nesse pedestal, Claro, aí é que me irritam os ativistas. Aí Mas é que há me muito, irritam. sim. Pá, era a mesma coisa que a Greta Thunberg andar de jato particular para todo o lado Sim, e sim. andar a fazer publicidade Como o Leonardo a carros a DiCaprio. diesel, percebes? Sim. Como o Leonardo DiCaprio. Sim, por exemplo. E tu podes dizer, ok, mas o que eles alertam sobrepõe-se, Sim. as mentes que eles despertam e o que eles vão conseguir influenciar positivamente sobrepõe-se ao mal que eles fazem de andar de um lado para o outro. Podes argumentar isso, mas a cena é que isso não é propriamente mensurável, portanto há sempre um quê de hipocrisia. Como aquelas por cimeiras do G8 contra as alterações climáticas e não sei quantos jatos particulares e 30 carros e seguranças e não sei o quê. Segundo o Dave Chappelle, e tu já aqui citaste esse exemplo, é mensurável quando ele fala do dinheiro todo que o Michael Jackson deu para ajudar crianças em África e depois causou dano a outras. É mensurável, ele ajudou muitas crianças. Ajudou mais do que acho que violou, não é? Como o Bill Cosby, não é? Bill Cosby, but he rapes. He rapes, but he saves. É uma coisa assim. Sim, mas o Bill Cosby não sei, porque o Bill Cosby foi um bué. Mas acho que ele tinha dado tipo 100 milhões ou não sei o quê. Sim. 100 milhões ajuda-se muita gente. Mas é sempre difícil, ou seja, eu quando tenho estas raivazinhas e estas irritações, também deve haver aqui uma coisa que é tipo, também há alguma inveja, não é? Porque as pessoas fazem mais, estão a ajudar mais do que eu ajudo, não é? Portanto também deve haver aí um bocadinho de vez as pessoas a colocarem-se nessa cena, mas saberes que efetivamente, é tipo os veganos, não é? Que eu falo também no meu espetáculo, que é tipo, nós muitas vezes os veganos são insuportáveis, mas porque sabemos que no fundo que eles têm razão. Mas a cena é essa, quando o vegan fica radical e não assume que ele também traz muito mal ao mundo, não é? E que é tipo, não consomes cenas animais, mas depois contribuis de outra forma para, olha, andas de jato particular sempre para todo lado, por exemplo, não é? Tipo as celebridades americanas, não é? Que vêm com essa postura de salvar o planeta e isto e não sei o quê. Depois vais ver, compram roupa a toda a hora, tipo, não sei o que é pior, se é comer carne de vez em quando ou comprares, seres consumista e teres 20 peças de roupa novas por mês. Para mim o meu problema, vou dizer uma coisa que é, eu não tenho grandes problemas éticos em comer carne. O meu problema é o sofrimento animal. Ou seja, eu acho mesmo, para já nós somos uma espécie omnívora, não é? Isto está provado, não é? Tipo, que são milhares e milhares centenas de milhares de anos com uma dieta alimentar, e muitas pessoas não conseguem ser vegetarianas. O Sam Harris disse isso, tipo, é um gajo que, inteligentíssimo, ponderado, filósofo, neurocientista, faz meditação, um gajo que está sempre à procura de, um gajo que eu considero sensato e que admiro, e o gajo disse, eu tentei porque tento que a minha vida minimize os danos nos outros e no ambiente, e eu não consegui ser vegetariano, tipo, eu não conseguia funcionar, tipo, e portanto há metabolismos que não dá para ser vegetariano. Quase todos, por isso é que há muitas anemias entre os vegetarianos. O que acontece é que deveria haver, é difícil com a quantidade de pessoas que existem no mundo e com as dietas que nós temos, uma forma de tu também não vais chegar ao pé do leão e vais dar uma licença, seu leão está aí na savana, não vais comer a tipo, os animais não vivem para sempre e normalmente in the wild têm mortes ainda mais terríveis do que se for uma morte uma limpa, não é? Obviamente os que vivem naquelas farmhouses, não é? Tipo numa jaulinha. E claro que isso é horrível. E claro que o ideal nós fechamos os olhos a isso, tal como fechamos os olhos quando vamos ao chimarrão, que há crianças a morrer à fome em África, não é? Claro, mas eu no outro dia fui, olha, o restaurante onde nós fomos jantar uma vez, não é? Tem lá a carta, diz lá, esta vaca viveu 15 anos. 15 anos com uma vaca é muito fixe, não é? E viveu, e tu pagas o preço depois disso, não é? No prato, pagas bem. Mas o ideal era isso, era que, mais do que tudo, o primeiro passo era acabar com a crueldade animal. Esse para mim é o passo mais importante, muito mais do que as pessoas deixarem de comer carne, não é? Mas para acabar com a crueldade animal não se pode comer carne aos níveis que nós comemos, porque isso não é fazível, não é? Sim. Mas ainda voltando ao Bordal, que era mais do que como tu disseste, tu admiras o trabalho dele, eu achei graça a isso, porque
imagino que tu claramente, mas eu também, já fui vítima desse tipo de... Aliás, as pessoas já me diziam, no início, quando te ouvia, eu achava-te irritante e arrogante, e depois conheci-te melhor. Porque isso é uma coisa tão humana. Eu achei graça a isso, que é... Nós somos super rápidos a fazer juízos sobre os outros. Quantas vezes nós já não viste um gajo numa televisão, ou viste uma expressão dele, um post dele, e pensas, chegando a palhaço. Mas tu, na verdade, não conheces aquela pessoa. Claro. Sim, mas eu não sempre tenho razão nenhuma, não sei, tipo... Não, repara, eu não estou a dizer isto em tom acusatório, estou a dizer que acho graça... Irrita-te pessoas. Sim. Mas se calhar, imagina, ias jantar com o gajo e havia um copo. Sim, provavelmente. Não, nem é pessoas, é alguns comentários que essa pessoa já vi fazer. Nem sequer é a pessoa em si, porque eu não a Claro, conheço. é isso que eu estou a dizer. É... Só que eu sou ainda mais hoje, sou rancoroso, percebes? Eu guardo muito rancor. Mas ainda para mais hoje, porque hoje nós estamos sempre a cagar postas pescadas. Ele também, portanto, não tenho, gosto mesmo do trabalho dele, mas irrita-me. Há umas coisas ou outras que eu já vi que me irritam. E provavelmente há coisas que também tu fazes, piadas que fazes e que lhe irritam a ele. Certezinha absoluta. Certezinha absoluta. Que ele tem todo o ar de ser muito woke. Ok. Muito bem. Olha, mas por falar em ironias e em não haver absolutismos morais, porque assim, os absolutismos morais são típicos normalmente dos adolescentes. Tu, quando és adolescente, é normal, é que tu achas que és contra, não é? Descobres de repente uma causa, não é? E és tipo, os teus pais e toda a gente são todos uns criminosos e uns... Como é que vocês fazem isso? E como é que os adultos... E depois cresces e percebes que não há absolutismos morais, não é? Que não existem, que todos nós prevaricamos de uma maneira ou de outra. Mas, para ver esta ironia, isto foi uma notícia que eu ouvi na BBC, já te vou dizer qual é que é, mas que fiz o caminho para trás até chegar à notícia, que já te vou dizer qual é, que é... Nos anos 80, a União Soviética invadiu o Afeganistão. Lutou contra os Mujahidins. Os Estados Unidos, nas chamadas proxy wars, não é? Que eram disputadas para não disputarem uma guerra nuclear, apoiou os Mujahidins contra a União Soviética. Daí surgiram os Talibã, de certa maneira, alguns, ou seja, o movimento, e que vieram a apoiar quem? Al-Qaeda e Osama Bin Laden, que atacaram os Estados Unidos, que levaram os Estados Unidos a invadir o Afeganistão. Os Estados Unidos estão no Afeganistão durante mais de 20 anos, saem há pouco tempo, foi no último agosto, se não estou enganado, não foi? Ou foi no agosto do ano passado, acho eu. E de repente o que é que deixam? Deixam uma série de soldados altamente treinados por eles durante estes 20 anos, cujo investimento em cada um destes soldados foram treinados pelas forças especiais, estima-se em $300 mil, e que agora estão a ser perseguidos por esquadrões da morte dos Talibã. Ou seja, os Estados Unidos não os tirou de lá. Vivem num país que está quase sem Estado, não é? Sem luz, sem comida. E o que é que acontece? Estão a começar a ser contratados pela Rússia para combater para a Ucrânia. Nice. Já viste? Tipo, é um círculozinho. O círculozinho que esta merda dá. Nada se ganha, nada se perde, tudo se transforma. Tudo Já se dizia reaproveita. Voltaire. E é muito... estava a pensar... Quando eu ouvi... A notícia era: soldados afegãos estão a ser contratados pelo exército russo para ir combater na Ucrânia, não é? E depois eu comecei a fazer o caminho para trás e a pensar, bem, isto está tudo ligado. Isso, de certa forma, também é ativismo ambiental, porque escusam de estar a formar outro soldado e a gastar dinheiro e recursos quando já têm um que podem reaproveitar, percebes? É uma espécie de reciclagem. Claro, mas tu pensa nisto, que é, fez um gajo altamente treinado, toda a tua vida foste guerreiro, estás num país de merda, estão-te a perseguir, querem-te matar, não é? Os Estados Unidos, contra todas, abandonou-te, cagou para ti. E chegam lá uns gajos e dizem, olha, eu pacto bem para tu ires lutar para um sítio. Para a Europa, nada a ver? Para a Europa. Porque a partida está... É uma guerra, mas é uma guerra um bocadinho melhor. Se te apanharem a partida, não te decapitam, mas a ver, não prometemos também, não é? Olha, mais um saborzinho para o nosso Tutti Frutti semanal. Foste tu que me mandaste. Podes lamber, se faz favor, que está a fazer barulho. E irrita-te esse barulhinho? Está-me a incomodar. Quando ela está a lamber a crica? É. Mas é, aquele... Coitadinha. Agora está com ar de super culpada, coitada. Não. Agora está-se a lamber os beijos. Vai dormir. Coitada. Está mesmo com ar de culpada. Deixa ela estar na caminha, coitadinha. Olha, essa não tem problemas em ser preguiçosa. Não. Preguiça é o nome do meio dela. Olha, tu mandaste-me uma manchete de um site lifestyle, que eu vou passar a ler, e que era Zac Efron, uma revista portuguesa, não é?
Uma revista portuguesa. O símbolo, o sex symbol que se transformou num boneco horrendo em poucos meses. E tu dizias-me, queria ver se fosse uma mulher. Yeah. Porquê? Achas que alguma vez faria uma... Porque o gajo teve uma... Temos que dizer porquê, O exatamente. gajo de repente apareceu todo operado, não se sabia se era plástico, mas acho que o gajo partiu o maxilar e ficou todo fodido a cara. Tipo, não sei se aquilo vai ao sítio. Ficou mesmo... Pá. Mas esta notícia não era sobre isso. Então... Primeiro houve essa cena, ou seja, esta notícia falava disso, que era, houve uma altura em que o gajo, pensavam que ele tinha feito plásticas, mas não, o gajo teve um acidente e estava todo fodido da tromba. E agora, o que eles disseram é, ele apareceu com um corpo, pá, parece um boneco, tipo, está todo musculado. E é por causa de um filme que ele está a fazer, chamado Iron Claw, que é sobre um lutador, um gajo de luta livre, chamado Kevin Von Erich. Mas basicamente o que estavam a dizer é que ele, ou seja, esta ideia de que se transformou num boneco horrendo em poucos meses tem a ver com o corpo dele. Sim. Não é? E tu disseste que nunca fariam esse Sim, tipo alguma vez mulher. chamariam uma boneca horrenda a uma mulher que se tivesse operado ou que tivesse alterado o corpo numa revista? Nunca. Ou seja, tu estás a dizer isso, imagina, em cima. se a Emma Stone para fazer imagina, ia fazer um filme sobre uma culturista, não é? E culturista não é uma pessoa que lê muitos livros e que vai à ópera, é uma pessoa que faz musculação. E aparecesse toda musculada, cheia de veias, estás a dizer que eles não faziam esse título? Não. Do corpo horrível? Uma boneca horrenda? Um corpo Sim. horrível? Nunca faria. Sim. Alguma vez uma mulher? Nunca na vida. Há uns anos fariam, provavelmente. Sim. Fariam, mas agora não. Então, e tu achas que isso está mal? Tipo, poderem chamar um homem uma coisa e uma mulher não? Não, eu acho que se podia chamar Isso aos não é- dois. Eu, no meu entender, podia-se chamar aos dois. Mas se não pode chamar a um, também não pode chamar ao outro. Não é? Temos que reivindicar também a igualdade. Igualdade é igualdade. Mas isso, olha, E quando acho tu mandaste... engraçado, tipo, porque hoje em dia as publicações e as marcas têm todas um mega pudor, têm uma equipa toda a rever tudo para ver se aquilo tem alguma coisa ali ofensiva ou não. Mas isto passa, não é? Passa. É um bocado como a cena do todos os corpos são bonitos, não? Os modelos XL são sempre mulheres. Não vês verdade. não vês um gordo homem a desafiar o estereótipo, não é? Há aquela cena do dead bod, a moda do dead body e não sei o quê, mas o dead bod não é um obeso mórbido. Dead body, para quem não sabe, não é um corpo morto, Sim, é o sim. corpo de pai. Não é um obeso mórbido, não é? E como acontece nos casos de algumas modelos XXL. Não, modelos X, normalmente os modelos que eu vejo tipo, não são obesas mórbidas, são gordas, são gordas e As gordinhas. Passarela e das marcas, não, mas já apareceu na capa da Rolling Stone e de outras revistas, uma que era todos os indicadores que nós temos é obesa mórbida. Ok. E há essa celebração, Mas, que pode estavas ter a um falar impacto disso. negativo ou não, mas nos homens não há, por exemplo. Tu estavas a falar disso e eu pensei, quando mandaste, achei que tinhas razão, mas fez-me pensar numa coisa, que é a balança, é difícil tu conseguires ter a balança equilibrada. Porquê? Porque é verdade que hoje em dia existe uns pensadores, alguns, e o Jordan Peterson nem é dos piores, há gajos bastante piores, como aquele gajo que foi agora, que esse gajo nem é pensador, mas que foi banido em todas as redes, não me lembro o nome dele, portanto, que é, os homens, especialmente os homens jovens, em certas sociedades, estão a enfrentar grandes desafios. E nós já falámos disso aqui no podcast. São cada vez menos nas universidades, têm mais dificuldade em arranjar emprego, têm dificuldade em relações amorosas, proliferação da pornografia que dificulta então as relações amorosas e têm medo de ser rejeitados. Há uma série de questões e como não se fala sobre isto às vezes porque parece que estás a ser a favor da chamada masculinidade tóxica, há estes gajos que tomam uma coisa que é de facto um problema. Sim. Mesmo quando nós tivemos a conversa com a Tânia e eu comecei a falar disto e estava a explicar que, com a Tânia, a sexóloga, que o facto da emancipação da mulher e que haver mais mulheres com mais poder financeiro e que podem exigir outro tipo de parceiros que não têm-se casadas, ela estava a entender que eu estava a dizer que a culpa desta crise nos homens era a emancipação das mulheres. E o facto, ainda bem que as mulheres são emancipadas, mas isso não significa que tu não possas falar de uma questão, como alguém dizia no outro dia, já não lembro o que era, já sei, era um gajo que escreveu um livro só sobre isso, sobre masculinidade, e que não é nada desses lados extremistas. E o gajo dizia que era, tu teres sociedades onde jovens estão desocupados e têm problemas de saúde mental, não é nada bom para essa sociedade, não é? E uma das coisas que ele diz, portanto, às vezes até falar destas questões, tu falares delas, parece que estás
a defender, porque é tudo posto no mesmo saco. Ele dá o exemplo disso, que é a masculinidade tóxica. Ele disse, o próprio termo masculinidade tóxica está-se a tornar tóxico. Porquê? Porque masculinidade tóxica devia ser as coisas que são óbvias, que é dar porrada na tua mulher, comportamentos no trânsito, Aliás, violência. Eu até acho que masculinidade tóxica não faz sentido, porque se somos todos iguais e não há diferenças entre homens e mulheres, e um homem pode se identificar com mulher, não há masculinidade. Não há masculinidade, não é? Portanto, há personalidade tóxica. Não pode haver masculinidade tóxica se não existe diferença entre os homens e mulheres. Se somos todos iguais e não há traços que são masculinos e outros que são femininos. Portanto, as pessoas estão os próprios atacadores uns aos outros e depois caem nos próprios argumentos. Mas esse gajo, que agora não me lembro o nome, ele escreveu um livro sobre isso, que por acaso fiquei a comparar. Ele diz uma coisa que é, quando tu pões tudo no mesmo saco de masculinidade tóxica, o que estás a dizer é, há miúdos, adolescentes, que têm problemas de... Quando são problemas, não são, ou seja, não, são problemas que são típicos da adolescência entre rapazes. Por exemplo, têm mais dificuldade em estar quietos nas aulas, têm mais propensão a acidentes violentos, porque têm comportamentos mais... de maiores de risco. Há uma série de questões que são um traço da juventude masculina. E ele diz que não deixam de poder ser um problema, tens que lidar com isso, não é? Se tens um filho que tem mais propensão para ter comportamentos de risco, tens que lidar com isso. Mas o que ele diz é, quando tu dizes que tudo é masculinidade tóxica, e portanto estás a dizer que há uma espécie de um pecado original em ser homem, estás a ver? Tal como antigamente havia um pecado original a ser mulher. Aliás, o São Santo Agostinho ocupou-se disso, que entregou à mulher, pegando na Bíblia, entregou disse a Eva começou isto, e portanto o pecado original propaga-se através do sexo, e a culpa é da mulher, e portanto foderam a sexualidade da mulher, e foderam a mulher, não literalmente, durante séculos. E isso acontece agora um bocado com o homem, com as devidas diferenças, obviamente, não é preciso dizer que há diferenças, mas que o simples facto de teres alguns comportamentos masculinos, que isso em si é tóxico, e não é um comportamento masculino, estás a ver? E ele diz que quando tu metes tudo no mesmo saco, não é bom, porque esses miúdos começam-se a sentir culpados como se tivessem uma merda que tipo irremissível, não é? Tem um pecado original que é irremissível. Sim, até porque esses traços de masculinidade tóxica, ou que lhes chamam masculinidade tóxica, há obviamente coisas que não têm nenhum lado positivo, não é? Tipo, um gajo que bate na mulher não tem nenhum lado positivo, não é? Agora, há coisas na masculinidade chamada tóxica, tipo da competitividade, até da agressividade, que é por isso que a sociedade também funciona, não é? Sim. E as mulheres também valorizam isso, não é? Querem muitas vezes um homem que proteja, ou seja, o que é tóxico, tipo, o gajo que é até... Tipo, né, que é viril e que é coisa e que é competitivo e não sei o quê, são esses homens que muitas vezes as mulheres procuram porque são aqueles que as vão poder proteger mais numa situação de perigo, não é? E, portanto, o que é preciso é canalizar esses traços de masculinidade que podem ser mais agressivos para coisas boas. Mais do que tentar suprimi-los, porque, primeiro, muitas vezes não é possível, não é? Porque são coisas biológicas. E depois porque também faz falta à sociedade isso. Mas eu acho sempre giro esta coisa. Eu falo um bocadinho disso no espetáculo, é só um tema muito pequenito no espetáculo, mas acho engraçado que é a discrepância de, não é? Em Portugal matam 750 homens por ano e 250 mulheres. Suicídio, portanto, suicídio. E não é um tema. A violência doméstica, que causa 16 mortes por ano de mulheres, é um tema muito maior do que o suicídio. Por acaso acho que são mais do que 16, não são? No ano passado foram 16 mulheres que morreram. Ok. Mas, ou seja, claro que é diferente, um é um crime, tipo, não é? E o outro não é. Sim, mas ou seja, também são levadas ao extremo por causa de violência psicológica de outra pessoa. Esse número de suicídios eu percebo o que estás a dizer, ou seja, é uma questão que deveria suscitar debate e preocupação. Sim, porque o que é que está em causa é pessoas que morrem e o sofrimento que está lá. Não tem que interessar se são mulheres, qual é a causa da morte, a questão é se é evitável ou não é. Claro que são pessoas que morrem de doença, pronto, deve-se alertar, mas não há muito que se possa fazer a não ser esperar que a ciência avance e que haja cuidados médicos acessíveis para todos. Agora, quando são coisas que podem ser evitadas mais facilmente, discutindo o problema, e não só, tu mais depressa consegues atuar na doença mental e na prevenção do suicídio do que na prevenção da violência doméstica, porque por muitas campanhas que tu faças, o gajo que bate na mulher e que mata a mulher não é por ver uma campanha que vai deixar de o fazer. Não é? A única, podes alertar para os vizinhos que ouvem participarem à polícia, para as mulheres terem mais coragem ou menos medo de... Não é coragem, terem menos medo de... Mas está bem, mas isso aí mas não faz nada, não é? Está bem.
isso para um gajo, imagina, um gajo de 40, 30 anos que bate na mulher, mas tu desde pequeno instruires os teus filhos, os teus alunos em relação à violência, isso tem influência. Ou seja, tu podes... Tenho dúvidas. Tem. Porque o gajo que bate na mulher sabe que é errado bater na mulher. Eu acho que... Não, ele sabe que pode ir para a prisão por bater na mulher. Ele não sabe que é errado. Acho que acham que a mulher merece lá porrada. Sim, mas pronto, sabe que é errado no contexto legal, não é? O gajo que viola uma mulher sabe que não devia estar a violar uma mulher. Mais uma vez, legalmente. Não acha que sinta culpado. Não acho que sinta Mas ele culpado conhece por causa a lei, disso. sabe, não é? Tipo, Claro. não sabia. Olha, Eu acho que... se tivessem Tá bem, feito mas mais acho que- campanhas, sim. eu alertava-me e eu realmente não tinha violado nem matado a minha mulher. Sim, mas o facto de... Por isso é que os princípios vão mudando ao longo das gerações, não é? Tipo, se tu, desde pequeno, mostrares aos rapazes outra maneira de lidar com as mulheres e o respeito, em vez de impores a tua vontade através da fisicalidade, isso fica. Sim, fica. Apesar dos gajos que batem nas mulheres, são gajos que viram os pais bater nas mulheres, não é? Por muitas campanhas Sim. que haja, então o exemplo está em casa. Sim. Mas pode ter, obviamente, o seu impacto. O que eu acho é que depois há coisas que são mais graves na sociedade, do ponto de vista pragmático, é olhar para números, como é que morre mais gente. É assim. Pronto, são mais graves. Não são falados, não é? Não tenho a mínima dúvida que se matassem mais mulheres do que homens, que o tema era mais falado. Por causa Ou do seja, contexto atual em que vives. Há se uns houvesse anos nem sequer suicídio, falaria. Há uns Claro. anos nunca ninguém falaria. Mas no contexto atual, se o suicídio fosse maioritariamente mulheres, seria um tema mais falado, porque os temas femininos estão mais na moda, não no mau sentido. Há uma Isso é compensação. normal, há uma compensação. Isso é perfeitamente normal. Ninguém está a dizer que não é normal e que as mulheres não merecem também agora ter um bocadinho de mais extra atenção do que os homens. A questão é que, ao esqueceres o resto, crias essas personagens que depois podem incentivar negativamente a juventude que está descontente, porque ninguém se preocupa com eles. E isso é um facto, não é? Aliás, não é... Quando as pessoas falam, por exemplo, do Andrew Tate e não sei o quê, tipo, não, as pessoas não deviam preocupar-se com ele. Deviam se preocupar é como é que as pessoas, os miúdos, estão a ver todos naquele gajo um herói. Claro, É porque alguém lhes está a exatamente faltar. isso. Claro, é exatamente isso. E ninguém Concordo pensa nisso, contigo. querem cancelar e não querem Sim. resolver o problema. Sim. E isso é um erro. E porque, mais uma vez, vem aquela questão de que é... Parece que neste momento, tu discutires os sistemas da masculinidade em si mesmo é... Ou seja, metem-te logo num saco. É logo, se estás a discutir isto, então és do time Andrew Tate. Pá, e é tipo, é uma cena que... Pá, eu agora tenho um filho rapaz, pá, e tenho andado mais atento e a ler sobre isso e a ver... e o universo masculino sempre me fascinou. Escrevi um livro sobre o universo masculino levado à máxima potência, não é? Ao absurdo de uma cidade só de homens. E acho que com as tendências que nós temos de não, ou seja, com a tendência de parece que não somos capazes de falar de dois assuntos ao mesmo tempo, que se estás a falar sobre os homens, então estás a desvalorizar a emancipação das mulheres, que estamos a descuidar algo, pá, que é mesmo... Primeiro temos um dever com estes jovens, com estes rapazes, e depois, pá, por uma questão de autoproteção, não é fixe teres rapazes desocupados e mal da cabeça, e que veem nesses gajos, nesse tipo de gajos, em grunhos, um líder. Sim, e a questão é que tu tens o oposto, tu também tens a feminilidade tóxica, não é? E tens muitas mulheres que também têm seguidores e que incentivam ao ódio contra os homens. Isso também acontece, e essas não são canceladas. E tu até podes dizer, mas um gajo que segue, né? Que seguem, quem é que são os bimbos que seguem um gajo só porque mostra o corpo, é musculado e luta e tem carros e gajas boas? E eu, ok, é um bocado realmente, se tu te cingires a isso e seguires um gajo que só por isso, é um bocado, se calhar não tens muito na cabeça. Mas e a quantidade de mulheres que seguem outras mulheres que a única coisa que fazem é mostrar maquilhagem e roupa nova? Qual é a diferença? Não há diferença nenhuma. Não é? Tu também podes dizer que aquilo também é feminilidade tóxica, que é coisa que da mulher que só se preocupa com a beleza, que não se cultiva e que não sei o quê. Os argumentos usados para um podem ser usados para o outro. Então eu também posso achar que essas estão a criar uma geração de mulheres que não têm nada na cabeça. Só querem saber de roupa e maquilhagem. E depois há outra questão. Que eu não acho que é cancelar, continuem a mostrar fotos mais uma em vez biquíni, que pelo amor de Deus. é a incapacidade dos matizes, que é qualquer pessoa com dois dedos de testa sabe que na maioria, ou seja, que em grande parte do planeta as mulheres continuam a ser desprivilegiadas, a não ter os mesmos direitos e os mesmos deveres. Basta ver no Irão o que aconteceu recentemente.
também é capaz de dizer que mesmo nas sociedades mais evoluídas, em alguns setores, pode haver, como se viu até com o Me Too, estar em desvantagem, seja em termos de salários, seja em termos profissionais, claro que sim. Mas isso não é uma verdade absoluta. Não, ou seja, eu vou dar um exemplo, que é no meio que eu conheço, que é o meio editorial. Se eu me dissesse assim, há 30 anos, se calhar os homens eram privilegiados em termos de 30 ou 40 anos a publicar livros, é possível que sim, eu não sei, mas é muito possível que sim. Hoje, isso não existe. Ou seja, hoje, a maioria das editoras, quem trabalha nas editoras são as mulheres, a maioria das leitoras são mulheres, há imensas escritoras mulheres e pá, meto a minha mão no fogo, como na maioria das editoras, ninguém diz eu vou privilegiar este autor que é homem do que esta autora que é mulher. No meio de edição isso não existe. Mas, hoje em dia, muitos prémios, ou seja, porque há uma tendência, uma de compensação, seja em termos de minorias, tu vês isso pelos Bookers, pelos Pulitzers, não, claro que nem todos os prémios são assim, mas há uma tendência para haver pelo menos maior paridade, não é? E, no entanto, há pessoas que falam, quem diz da edição diz de outros, imagino que haja outros e-mails que sejam comparáveis, não é? Outros meios que sejam comparáveis. Fala disso. Acho que todo o entretenimento e as artes são comparáveis. Com a mesma indignação que, como se falasse com o que está a passar no Irão. Sim. Tem que haver aqui um equilíbriozinho. Sim, é que a questão é essa. E eu sou a primeira pessoa a dizer, desculpa só para terminar, que é, houve este caso de discriminação na edição, eu sou a primeira a dizer que está errado, bora lá corrigir isso. Mas, por norma, não é isso que acontece. Portanto, quando eu vejo as pessoas a rasgarem as vestes, não é? Como se estivéssemos no Irão, não é a mesma cena, desculpem. Sim, a cena é, no Irão, na Arábia Saudita, não há vantagens em ser mulher. É só desvantagens. Não é? Se calhar a única é não ir para a guerra ou assim. Em Portugal e nos países mais desenvolvidos, há desvantagens em ser mulher, mas também há muitas vantagens em ser mulher. Não é? Não estou a dizer que as vantagens são maiores que as desvantagens ou não, isso cada caso é um caso. É diferente se tu nasces uma mulher pobre no bairro ou se nasces uma mulher rica, porque de certeza que uma mulher que nasce numa família de classe alta, branca, bonita, é muito mais privilegiada do que um homem branco que nasce numa classe baixa. Não é? E muitas vezes esquece-se isso, que o extrato social é mais importante do que o género e muitas vezes a cor da pele. Mas é engraçado que tu disseste agora uma frase que foi dita por uma feminista daquelas da old school dos anos 70, daquelas que realmente tiveram que enfrentar aí sim discriminação, e ela disse há pouco tempo isso, não é? Que ela disse, perguntaram, mas não acha que as mulheres têm vantagens? E ela disse, acho que tem algumas vantagens, claro. E quando foi falar a uma universidade norte-americana, houve pessoas que quiseram boicotá-la por dizer uma merda que é óbvio, uma banalidade, e pediram um safe space porque não se sentiam seguras com ela no campus universitário. É assim. Se calhar eram mulheres porque ela disse coisas. Yeah. Não te sentes seguro porque ela disse uma coisa. Não é? Sim. Coisas que tu não tens que ir ouvir. O que é que dirão as mulheres que estão a manifestar-se agora no Irão? Essas sim não sentem isso. Essas precisavam mesmo de um safe space. Sim. Mas as celebridades portuguesas já cortaram a ponta de cabelo para o Instagram portanto já estão a salvar as mulheres iranianas. Está tudo bem. Muito bem. Olha, vamos... Sugestões. Tens? Esta semana? Não tenho nada. Não vi nada. Estou a ver uma cena que é o Gabinete de Curiosidades do Guillermo del Toro, que é uma série na Netflix, que são 8 episódios. Cada episódio é um mini-filme de 50 minutos, portanto aquilo não tem seguimento nenhum, e são histórias tipo terror e ficção. Estava à espera melhor, não vou mentir. Acho que há um episódio ou dois, há um que está fixe, os outros 2 ou 3 são razoáveis, e depois há 3 ou 4 são assim um bocado... Mas é giro, está muito bem feito, pelo menos. Olha, eu estou a ver a 3ª temporada de uma série que gostei imensas dos primeiros, que é o Rami. São episódios pequenos. O Rami é a história de um jovem muçulmano em Nova York, filho, portanto, primeira geração nascido nos Estados Unidos, e que levanta questões muito fixes. Eu acho que veio um bocadinho na senda do Little Dick e do Atlanta. Tem qualquer coisa desse género de séries, não é? Que são muito autorais, são muito a ver com as pessoas que as fazem. Mas também são muito contemporâneas, e que são comédia, não são comédias tucurro, ou seja, que nem são dramedies, porque são dramas que têm alguns momentos de comédia, não é? E há um episódio muito giro que é o segundo, que é quando o gajo é muçulmano, não é? Não é um grande praticante, mas os pais são, e o gajo começa a fazer negócio com judeus e tem que ir a Israel. E esse episódio é bastante divertido.
Portanto, deixo aqui o Rami, está na HBO Max. E para a malta que está interessada em ouvir-nos todas as semanas, com um episódio de bónus de meia hora normalmente ao fim de semana, o que é que tem que fazer, Guilherme? É ir a patreon.com/sem-barbas na língua. E não se fala mais nisso. Não se fala mais nisso, porque vocês são pessoas Já com sabem. capacidade para interpretar o que está lá escrito e depois podem apoiar-nos com o É vosso isso. patronato. Eu daqui a uma semana, duas, devo anunciar novas datas para a minha tour. Vou anunciar para aí mais umas 20 datas. Algumas repetições, mas a maioria cidades novas. E é isso, fiquem atentos. Uau. Porque o resto já foi Bem. tudo ao Coliseu de Lisboa ainda para junho. Esse está à venda. Mas Coimbra há tipo 2 bilhetes e o resto já está a tipo 20. Portanto, vejam isso. Mas para a semana ou para a outra haverá novidades. Vão à Tábua. A Tábua é um bom sítio para se visitar e ainda podem ver o Guilherme Duarte. É isso. Está quase a escutar. Está quase. Muito bem, até para a semana. Até para a meus semana. fofinhos.